E aí galera, beleza? Tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Metal Musicast. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou falar sobre hard rock, glam metal, hair metal, chamem do que vocês quiserem. É um estilo que eu não entendo tanto, por isso eu convidei meu grande amigo Valnio Borba, que é um grande fã desse estilo, já está faz tempo na cena, conhece, sabe do que está falando e vai trazer vários discos aqui pra gente ver, vai contar sobre o início desse estilo, sobre as principais bandas, as bandas que foram injustiçadas. Valnião, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Fala, galera. Hoje então a gente vai falar sobre metal extremo. Olha aqui, ó. Celtic Frost. Cold Lake. Brincadeira, gente. Vamos bater um papo aí sobre o hard rock, a cena do glam metal dos anos 80, que é uma cena que me agrada muito e que eu sou super fã. E obrigado, Marcelo, por você ter me convidado. Tamo junto. Vamos ver então o que o Valnio tem para falar. Vamos começar falando, Valnião, sobre esse início, né? Tem esse nome, glam metal. Esse início desse movimento, podemos chamar assim de movimento musical, como que foi? De onde surgiu essa ideia de ter a base do hard rock, do rock and roll, o pessoal tendo bastante atenção com o visual também, com esse estilo de vida? Comenta um pouco sobre isso aí. Bom, galera, então pra gente entender mais ou menos o que é o glam rock, o glam metal, de onde veio o glam metal, né? A gente tem que saber um pouco lá atrás, né? Sobre o que foi o glam rock, né? As bandas de glam metal dos anos 80 foram diretamente influenciadas pelas bandas de glam rock. Então o glam rock começou lá no final dos anos 60 e percorreu todos os anos 70. Foi até o final dos anos 70. Era um movimento que se opunha um pouco àquela parte do movimento hippie, né? O que era o glam rock? Os caras faziam um som grudento, né? Um chiclete. Os caras geralmente usavam glitter. Teve como principais representantes caras como David Bowie, bandas como T-Rex, como Slade, como Sweet, Mother Hupple, Wizard. Então, essas bandas de glam rock que fizeram muito sucesso nos anos 70 influenciaram diretamente essas bandas que vieram na década seguinte, que foram as bandas dos anos 80. E o que tinha aquela parte de androginia, né? Os caras todos tinham que ser meio bonitinhos, mas usavam aqueles brilhos. Não é maquiagem, né? É isso, e o som se baseava assim, em melodias simples, mas assim, muito grudentas de fácil assimilação. Valnião, mas você falou do visual, né? O pessoal costuma falar que o glam dá muita atenção pro visual. A gente estava até trocando ideia sobre isso antes, quando a gente veio para cá. Tinha mesmo essa importância exagerada pro visual em detrimento da música ou não? Isso é papo furado? Então, olha, até eu escrevi um dia desses aí um texto lá no meu Facebook sobre isso, né? O visual no rock and roll vem lá de trás, né? Desde dos anos 50 e passando por todas as décadas, né? Então você vê, Chuck Berry, depois o Elvis com aquelas roupas espalhafatosas. Little Richard, né? Sim, antes até. E foi vindo, aí nos anos 70, o pessoal fala do visual dos anos 80. Pô, o Led Zeppelin, que era uma banda dos anos 70, usava aquele visual hippie. Tá, então pra época, era o visual da época, entendeu? Então eu não entendo essa parte de por que incomoda tanto o visual dos caras ser andrógenos ou usar laquê. Aí veio lá de trás, depois veio o Alice Cooper, se maquiava, Peter Gabriel, do Gênesis, tinha aquelas apresentações teatrais. Então o que o rock é? O rock é entretenimento, tá? E mais que isso, é um estilo de vida. Então o visual fazia parte das apresentações. Então o rock, na verdade, é uma mistura dos dois, tá? É um atrativo a mais o visual. Tanto visual como produção de palco, e aliado ao som, óbvio, né? O som tem que ter qualidade. O espetáculo, né, Valneu? A performance, né? Isso tem no pop, tem no metal, tem em todas, né? Mas por que você acha que o pessoal criticou tanto? Tinha banda ruim musicalmente que queria se valer só do visual? Tinha mesmo algumas que mereciam a crítica? Então, Marcelo, na primeira metade dos anos 80, as bandas que surgiram não eram bandas ruins. Óbvio, depois da segunda metade dos anos 80 para os anos 90, começou a aparecer muita, mas muita banda.
E tinha muita coisa tosca mesmo, né? Tinha coisas assim, que os caras só usavam as roupas, se vestia de mulher, principalmente as bandas de sleaze glam, né? Que o sleaze glam é um estilo mais voltado, mais sujo, né? Mais visceral, quase chegaram no punk, chegou no punk rock, assim. Num punk, era bem tosco assim, né? Apareceu muita porcaria, e tanto que saturou e as gravadoras saíram, né? Mas mais pra frente a gente comenta sobre isso. Você trouxe alguns discos aqui, cara. Trouxe. Tem algum que a gente já pode mostrar desse início aí? Tem. Pra ilustrar o que a gente tá falando? Então, essa questão, quais foram as bandas que deram início a esse movimento? Eu vou considerar o glam rock, o glam metal melhor, né? Glam metal, hair metal, hard rock. Pra mim, vem à minha mente o cenário de Los Angeles, Motley Crue, mas tem uma galera antes do Motley Crue já. Então, na verdade, o que aconteceu? Lá nos anos 80, né, esse fenômeno do hard rock apareceu. Tinha o Twisted Sister, né, que é uma banda que veio de antes. Fim dos 70, né? Sim, fim dos 70. Né? Tinha o Quiet Riot, que era a banda do Randy Rhoads. Posso mostrar aqui, Valnão? Fica à vontade. Aqui, você vai falando, eu vou mostrando pra galera os discos do Valnão aqui. Esses são os meus vinis, tá? Eles são vinis mesmo da época que eu comprei, né? Porque eu já sou um tiozão. E Under the Blade, esse é um álbum que eu ia na Woodstock Discos do Valsir e ficava olhando esse disco, assim, ele só tinha importado. Depois saiu o nacional Under the Blade, né? Que tem uma música maravilhosa que é a Run For Your Life, que é a música que eu mais gostava de ouvir, né? Então apareceu o Twisted Sister, tinha o Twisted Sister, tinha o Quiet Riot, que é a banda do Randy Rhoads, né? Tá aqui, ele tá autografado quando eles vieram pela segunda vez. Você que conseguiu pegar o autógrafo ou você já comprou ela assim? Não, eu levei, eles vieram aqui pro Brasil na segunda vez e eu levei o álbum na loja e eles autografaram. Você tem foto, né, Valnão? Tenho. Eu vou colocar na edição depois, o Valnão vai me passar a foto desse momento em que ele trocou ideia com os caras do Quiet Riot. Era na turnê desse disco mesmo? Não. Vieram bem depois. Na verdade, eles vieram 2 vezes pro Brasil, né? Eles vieram em 83? 85 que eles vieram. Foi um show no Corinthians. Eu acho que foi 85, salvo engano. Eu tenho ingresso até. Você foi nele? E fui no Corinthians. E que até teve a abertura do Robertinho do Recife, né, da banda Metal Mania. E aí, o que você lembra? Foi bate o pé, bate a mão. Você tava lá. A cabeça e coração. E você, o que você lembra? Além desse momento aí de você extravasar ali todo glam metal, você usava esse visual, Valnão? Então, naquela época, né... Você se pintava? Não. Você passava batom? Não, nunca cheguei a fazer isso. Mas assim, naquela época, Marcelo, eu comecei a escutar rock, na verdade eu comecei a escutar música através da minha irmã, fazia bailinhos em casa, rolava aquelas músicas dos anos 70. Bailinho da vassoura. Trilhas sonoras de novela, e ela... tinha muita coisa, a parte da discoteca eu comecei a me interessar por música mais por causa dela, sabe? Porque a gente assistia programas de televisão na época, e eu lembro direitinho de um programa chamado Rock in Concert, que passava acho que na Globo, às tardes de sábado, salvo engano, porque também já não lembro tanto, e eu lembro de ter visto o UFO, e eles tocando Rock Bottom, e aí eu fiquei ali vidrado, e aí eu vi Pitway ali no baixão, caindo no chão, fiquei assim, os caras de plataforma, caramba, falei, nossa, que demais, né? E depois disso eu vi o Kiss, só que eu não sabia que era o Kiss. Eu falava, esses caras vestidos de esqueleto, né? E depois... Quando eles vieram pro Brasil, né? Não, isso antes. Ainda nem me vi gostar de rock. Tá. Aí em 81 veio o Queen. E foi um estardalhaço na Bandeirantes, passava a Bandeirantes, tanto a TV quanto a rádio, propagandas absurdas, porque a gente era muito carente de show naquela época, né? Era a época da ditadura, não sabíamos como se comportar, já visto que o Alice Cooper tinha vindo antes, foi uma confusão do caramba em 1974, não sei se foi 74. Que é o famoso show do Alice Cooper em 74, acho que a gente vai confirmar. A gente era muito ignorante assim, nessa parte de shows, porque não tinha. Aí veio o Queen. Veio o Queen, em 81, e aí eu comecei a
curti aquilo. Em 82 eu comecei a fazer o colegial e foi lá que eu desvirtuei, né? Aí eu vi uma mina com a camisa do Kiss e os caras assim, eu falei, puta, é a banda dos esqueletos, né? Não sabia, né, cara? Aí comecei a curtir som em 1982, que foi um ano antes exatamente do Kiss vir pro Brasil. Tá. Você foi assistir o Kiss no Morumbi aqui? Assisti no Morumbi. E aí, como foi lá, mano? Cara, fala sério, o som tava zoado, foi legal? Não, teve uma hora que estourou um dos PAs, acho que eu tava do lado esquerdo, eu tava na arquibancada, né? Eu começando a curtir rock, vi os caras desse tamanho assim. Estourou um PA dos lados lá e ficou meio ruim, mas, cara, aquilo foi pra mim, pra falar pra vocês, esse show do Kiss pra mim foi o que eu mais guardo no coração, o mais importante. Eu vi todas as vezes o Kiss que ele veio, quando o Kiss veio pro Brasil, que é a banda que eu mais amo, né? Eu assisti todas as vezes, mas essa vez de 83, cara, foi a que eu guardo no coração, porque foi quando tudo começou pra mim. Você falou, eu quero esse estilo de vida, eu quero isso aqui. Ali impactou você. Ali foi, e eu tinha, os meus 2 primeiros discos foram The Game, do Queen, e o The Elder, do Kiss. Cara, o The Elder. O The Elder, amo esse disco, amo. Mas aí posteriormente eu peguei Creatures of the Night aí. Que era a turnê, né? A turnê do Creatures of the Night, e de lá pra frente virei um fanático pelo Kiss. Você curtiu ver né? o Vinnie Vincent ali? Você tava assim, você era a viuvinha do Ace Frehley? Nada. O Eric Carr. Não, quando eu vi no jornal, né, acho que, não sei se foi no Estadão, o que apareceu, eu vi um cara na foto, falei, cara, mas esse não é o Ace Frehley, né? E era o Vinnie Vincent. Eu gosto muito do Vinnie Vincent, é um baita compositor, toca guitarra, mas parece como gente, assim, eu não conheço, tem amigos meus que conhecem ele, o Marcelo Dorotto, um abraço aí, Marcelão, que conhecem ele e tal, tiveram a oportunidade de tirar foto até com ele. Dizem que ele, como pessoa, não é lá grandinho, ele é uma pessoa difícil de lidar. Ele é muito talentoso, até na carreira solo dele, né, Vânio? Você tem os discos solo dele? Tem, o Vinnie Vincent Invasion, tem os CDs, né? Tem os CDs. Aí, o Vânio falou com os caras do Kiss, né, Vânio? Não em 83, mas recentemente você fez o meet and greet com o Gene Simmons, com todos eles, Gene Simmons. Não, eu não consegui falar. O Paul Stanley, pra mim, assim, pra mim foi uma pessoa que... Te decepcionou. Entendeu? Eu não sei, eu não posso falar. Como eu falei, tem vários amigos que vai no cruise do Kiss, já foram milhares de vezes, né? Muito mais que... Eu só vi os caras aqui, nunca pude viajar para ver os caras. Mas o meu sonho, graças a esse meu amigo Marcelo Dorotto, ele que me ajudou pra caramba e fez eu ir no meet and greet do Kiss. E foi minha... Porque assim, antes em 94, quando eles fizeram Monsters of Rock, eu tive a oportunidade de ir no programa do Serginho Grossman e eles estavam lá. Programa livre, famoso. Eu até apareço na filmagem, né? Você trocou ideia com eles lá? Eles não. Pra tirar foto e tal? Então, lá, Marcelo, o que aconteceu? Não podia usar flash. E eu tinha uma máquina, né? Faz tempo isso, né, meu? TechPix, não era nem TechPix. O celular, eu acho que nem sei se tinha celular. Não sei o que lá. E eles falaram, não pode utilizar o flash. E eu trombei, né, o Paul Stanley também me ignorou. O Bruce me deu atenção. Aí eu tirei uma foto com o Bruce Kulick e tirei uma foto com o Gene. Eu ainda falei assim pro Gene, posso tirar uma foto? Eu tava apavorado, né? Aí ele fez assim, ó. Daquele jeito dele, né? Aí a pessoa tirou, eu pedi para uma pessoa tirar foto para mim, ela tirou, só que não tinha flash. Aí o que aconteceu? As fotos que eu tenho com o Bruce e com o Gene não saíram. Com o Paul não consegui tirar e nem cheguei perto e o Eric Singer também não. Mas e depois no meet and greet? Agora, que ano foi o meet and greet? Aí depois foi na penúltima vez que o Kiss veio pro Brasil, aí né? O Gene Simmons trocou ideia com você, ele te autografou e tal. Não, aí você podia levar no meet and greet itens pra autografar, né? Eu levei meu Monster, o vinil. Mas o Paul Stanley foi estrelão até no meet and greet? Sim, ele não... Talvez eu também não tenha me expressado legal com ele e tal. Na hora você fica meio... Quando você vê o teu ídolo ali, dá uma travada, né? Sim. Mas que nem o Paul Stanley não me deu muita bola. Quem falou comigo foi o Eric Singer, que eu tava com camiseta, aí de manga cortado, e o Eric Singer falou, pô, você não tá com frio? Porque no dia tava frio, né? O cara, gente finíssima, né? Gente finíssima, eu já tinha visto ele no hotel, né? Antes disso. Tem foto, eu vou colocar as fotos aí na edição. E o Gene, cara, fez uma coisa que eu nem tava esperando, cara, que eu tenho a tatuagem do Gene aqui, né?
Você tatuou o que você tatuou? Não, eu tenho o tatuou... Gene aqui, né? O Tá. Gene Simmons aí. E Eu não tinha aqui, não tinha. Era só Você aqui. tinha só o rosto dele. Aí Isso ele- já é de você jovem, molecão. Você fez faz tempo essa do Gene. Sim, Você sim. não fez só para essa ocasião. Eu do sempre Gene, quis você ter fez uma tatuagem do Gene Simmons, que é o cara que eu mais Que é o gosto que do você Kiss. prefere. É, o cara que eu mais E aí gosto. você mostrou pra ele. Não, eu tava com a camiseta da manga curta, ele olhou e pegou no meu braço, assim. Cara, aí eu vi assim, ele pegou e autografou. Você não tinha pedido. E eu não consegui nem falar, cara, porque eu fiquei, assim, estático, assim, falei, cara, é o Gene que tá assinando no meu braço. Velho, eu sei que dali eu saí pro show e eu fiquei com os braços assim, pra não manchar, porque eu falei, eu vou Porque tatuar. aí você tatuou em cima do autógrafo dele. Eu tatuei em cima, isso foi No num dia sábado, seguinte? não, foi num sábado, passou o domingo, eu tomei banho, tá, mas eu não... Aí na segunda-feira eu fui e tatuei. Muito louco. Ô Valnião, então, só pra gente manter essa linha do tempo pra gente entender bem. Então, a tua trajetória no hard rock aqui, você como um grande fã, já percebeu ali nos anos 80, e os anos 80 foram os anos mais importantes ali pro surgimento do glam, né? Por mais que você fala das influências dos anos 70, mas o que estourou mesmo esse tal de glam metal, mais pesado, nessa linha do Motley Crue, foi nos anos 80. Foi, a cena... Até você trouxe aqui, ó. Então, porque assim, esse álbum, o Quiet Riot, Ficou em primeiro lugar, vendeu milhões. foi o terceiro álbum do Quiet Riot e ficou em primeiro lugar na Billboard, seguido do Def Leppard. E ficou na frente de nomes importantes, como Michael Jackson, acho que foi Police também, se eu não me engano. O Randy Rhoads não gravou nada com eles? Não, gravou os anteriores, mas esse aqui é o já é Carlos Cavazo, né? Cavazo. E aí, aí, estourou. cara, querendo ou não, essa banda foi a que deu o pontapé inicial. Na verdade, quem pra mim deu o pontapé inicial foi o Van Halen, tá? Tá. Porque todas as bandas da primeira metade dos anos 80 queriam ser o Van Halen. Tá. Todas, cara. E só que esse disco foi o responsável para as gravadoras crescerem os olhos. Estourou nas paradas. Estourou, vendeu a muito, MTV, abraçou. opa, vou lá, vamos atrás disso. E depois disso, do lançamento do Quiet Riot, teve o West Festival, que foi um festival famoso nos Estados Unidos. A primeira banda a se apresentar foi o tão desconhecido Motley Crue, né? Eles tinham lançado o Too Fast for Love, independente, depois eles assinaram com a Elektra. Tem isso do Motley Crue. Eu tenho, acho que eu... Tá, mas a gente vê depois. Vai Acho lá, que tá eu aqui. achei Não, tá aqui, ó. Pra ilustrar o que você tá falando. E o Motley Crue, pra mim, Esse já foi lançado Esse é o depois, que é Shout at the Devil. o Shout at the Devil, que eu peguei na Ó, o Val Woodstock não deixa nem eu Discs. pegar, ó. Abre. Tá com muito xodó. Aqui. Eu amo esse disco, pra mim é o melhor do Motley Crue, né? Então, aí... Esse aqui é bom, cara. Excelente. Eles mudaram daquele primeiro disco, que era um som mais sleazy, Sim. para um hard heavy. Eu lembro-me... Tanto desculpa te cortar, mano, que eu comecei curtindo thrash metal. Minha primeira banda foi o Metallica. O Iron Maiden junto também, mas eu gostei mais do Metallica na época. E tinha aquela treta, né? Da galera do thrash de São Francisco com a galera glam de Los Angeles. E eu não entendi essa treta, porque eu gostava de Motley Crue e Metallica, cara. Depois que eu fui descobrir, eu adorava, eu amava Metallica e curtia muito Motley Crue. Então eu não entendia. Você sabe que nessa época, uma pena que não dá pra mostrar que foi na José Bonifácio aqui, ó. É uma pena, não dá pra ver. A Woodstock tinha uma loja na José Bonifácio, foi a primeira loja da Woodstock, antes da Dr. Falcão. E eu fui pra pegar esse disco e tava cheio de caras que curtiam black metal, e por conta da capa, que tem um pentagrama, principalmente da música da Red Hot, que é uma porrada, os caras, pô, essa banda é do cramulhão, né, cara? E não realmente, porque eles foram fazer isso? Porque não era a pegada deles. Nada. Aí você vê, abre os caras, o cara a Simone, né, a Vanusa, que Deus tem, a Rita Lee e Susan the Benches. Brincadeiras, né? E você vê, Valnião, que o próprio Gene Simmons disse que deu um conselho pro Nick Six, né? Pra ele não ficar fazendo muito esse lance de mexer com o ocultismo. O próprio Gene Simmons diz em entrevista que encontrou o Nick Six um dia e disse, pô, não provoca essas forças aí que você não consegue controlar, né? E mesmo o Gene Simmons, né, falou que deu esse conselho pros caras, né?
Os caras estavam indo nesse lance do black metal, black glam metal. E a gente tá falando isso, mas o Dimmu Borgir, que é a banda de black metal norueguesa, diz que no camarim deles, antes dos shows, eles tocavam muito Motley Crue. Mas isso, essa mentalidade, Marcelo, de não se misturar, o baterista de uma banda nova, que é uma banda da nova era, da nova fase do Sleaze, que é o Crash Diet, o cara só gosta de death metal e black metal. O Slayer já gravou a Lux Death Kill, se eu não me engano, fazendo no ensaio. Então isso é uma papagaiada que existia na nossa época, infelizmente, cara. Você vê como a gente depois esses caras não gostam do que falam, mas que a gente é atrasado com relação a isso. Esse radicalismo, né? Pô, lá fora, hoje em dia, você vê show do Creator com, sei lá, uma banda mais leve. Steel Panther, vai. Sim, toca pô. Wacken, Steel Panther com os outros. E sabe, isso é uma bobagem que foi incutida na nossa criação ali no rock, que só no Brasil que tinha isso, esse radicalismo. Lá em São Francisco e Los Angeles tinha essa treta. A gente estava falando antes do Dave Mustaine, né, Valnião? O Dave Mustaine era radical. O Paul Baloff do Exodus era radical contra os posers. Né? Os caras não gostavam da cena de Los Angeles, né? Não gostava. O Metallica saiu de Los Angeles para ir para São Francisco, né? Sim, os caras odiavam o Bon Jovi, né? Você até me falou um fato curioso, né? O James Hetfield tinha aquela Explorer branca, aquela guitarra com adesivo Fuck Bon Jovi. Né? Porque o Bon Jovi era o top de tudo ali nos anos 80, o James Hetfield tocava com a guitarra escrita Fuck Bon Jovi. Exatamente. Os caras não toleravam, né? Dave Mustaine faz trocadilhos com o nome aí, né? Aquela meio e colocou-se as bandas de Los Angeles, do hard rock californiano, mas muitas bandas que não eram de Los Angeles começaram a migrar para Los Angeles por conta da Sunset Boulevard. E posso te contar mais uma relação do Metallica com o Motley Crue? O baixista do Metallica, antes do Cliff Burton, era o Ron McGovney. Ele era muito amigo dos caras do Motley Crue. Ele era muito fã do Motley Crue. E ele tirava fotos do Motley Crue, que ele queria ser fotógrafo profissional. E um dia ele foi lá, não sei se era no Rainbow Bar, em algum desses, no Trovador, não sei, alguns desses lá da Sunset Strip, né? Uhum. E ele encontrou os caras do Motley Crue, e os caras do Motley Crue iam fazer o show de abertura do Saxon. Só que o Motley Crue já achava que ia ficar grande e não queria mais fazer aquele show de abertura. E eles trombaram ali e o Nick Six falou, não, peraí, a gente não vai mais fazer o show, vocês fazem. E o Metallica tinha 2 meses de banda, 3 meses, e fez o show de abertura do Saxon, porque foi o Nick Six que entrou lá no bar, tinha uma moral lá, e falou com a produtora, falou, deixa essa banda no lugar do Motley Crue. Então aquele show que foi tão importante pro Metallica, o Metallica era minúsculo, a molecada era começando, o Lars Ulrich aprendendo a tocar bateria, e eles fizeram esse show de abertura pro Saxon, porque o Nick Six conseguiu pra eles, olha que coisa, né? Puta, que coisa, eu não sabia disso não, cara. Porque ele era camarada do baixista Ron McGovney. Acho até que depois os caras do Metallica tinham um pouco de antipatia do Ron McGovney, principalmente o Dave Mustaine, muito por conta dessa admiração dele pelo Motley Crue. Os caras zoam hoje na entrevista. O Dave Mustaine fala, pô, o cara que achava importante ficar tirando foto do Motley Crue. Fala de um jeito assim, pejorativo. Mas vai lá, Valnião. Mas o Dave Mustaine tem uma camiseta escrito do Nick Six e aquela faixa aqui, né? Anti-poser, alguma coisa assim, né? Mas enfim, Valnião. Então, aí tava lá, nos anos 80 nos Estados Unidos, chegou aqui, você curtiu, você começou a curtir Kiss, Van Halen. Eu sempre tive uma cabeça bem aberta para. Então, o Def Leppard, o Pyromania é um álbum que. Quando estava nascendo a New Wave of British Heavy Metal nos anos 80, nos Estados Unidos estava acontecendo essa explosão o que veio a ser o glam metal, né? Então, eles decidiram ir para os Estados Unidos, pagar um produtor para tornar mais pop. Aí o Def Leppard já estava enraizado no hard rock, né? E posteriormente, né, esse disco para mim é o melhor do Def Leppard, mas posteriormente vou falar depois, né? Virou quase um pop, né? Um quase pop. Aqui ainda era mais. Mas mais nunca pop, foi New Wave of British Heavy Metal. Nunca foi. Né? Eu acho muito curioso isso. O primeiro, eu gosto muito do primeiro álbum. Mas né? já dá uma deixa de que vai ser mais maneiro, né? Isso. Tem alguma coisa meio de AC/DC, assim, já tem um lá. Muito. O segundo, High and Dry também, né? Eu assisti o Som Pop, que era um programa de vídeos na época, e eu vi o Def Leppard, né, tocando Let It Go. Falei, cara, isso é cópia do AC/DC, velho. Já era esse hard, vamos chamar o AC/DC de hard, já era esse hard mais AC/DC. AC/DC é monstro. Exato. O melhor show da minha vida, cara. De outros. O AC/DC não entra como influência desses caras?
caras. Não, sim, do Def Leppard, sim. White Right, Def Leppard. Milhares de bandas do hair metal. Cinderella. Crocus. Nossa, Junkyard. Eu fiz uma pergunta retórica aqui, né? Não, só pra você responder. CDC é monstro, cara. O CDC é monstro.